TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta terça-feira tem como cenário a feira da rua Souza Franco, aqui no centro de Petrópolis. Vamos começar esta edição falando de uma decisão judicial que o Procon Petrópolis acatou e orienta o retorno do funcionamento das lojas americanas após a decisão judicial. As unidades devem garantir atendimento ao consumidor dentro das recomendações do Ministério da Saúde. No fim da tarde desta segunda-feira, o Procon Petrópolis visitou as duas lojas americanas localizadas no centro histórico, uma na Rua do Imperador e a outra aqui bem próximo de onde estamos, na Rua Paulo Barbosa, para orientar o retorno do funcionamento adequado às regras de prevenção da Covid-19. Além de garantir a permanência máxima de 20 clientes por vez, como forma de evitar aglomeração, os estabelecimentos foram orientados a organizar filas que respeitem a distância mínima de 1,5 m, recomendada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. No último domingo, houve esta decisão da juíza de plantão Angélica dos Santos Costa, do Tribunal da Justiça da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, acatando a tutela de urgência pedida pela rede de lojas americanas de retornar o atendimento ao público nos municípios do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Niterói, Macaé, Teresópolis e Barra Mansa. A decisão pediu a suspensão dos efeitos dos atos que determinaram o fechamento das lojas da empresa. Ainda de acordo com a decisão, permitindo expressamente o comércio de alimentos, bebidas, itens de farmácia, materiais de limpeza e de higiene pessoal. A decisão da Justiça não inclui as unidades de Petrópolis da empresa. Porém, no entendimento do Procon Petrópolis, houve adequação para as determinações da Justiça. Bem, o Procon Petrópolis acatou e vai liberar o atendimento nas lojas americanas aqui da Rua Paulo Barbosa, também da Rua do Imperador, ali ao lado do CENIP, mas segundo a decisão judicial, para funcionar somente a parte de alimentos e também de produtos de higiene e limpeza. Não pode vender eletrodomésticos nem outros itens. Então, isso o Procon tem que fiscalizar. E por falar em alimentos, gêneros alimentícios, gêneros de primeira necessidade, estamos aqui na Rua Souza Franco justamente por isso, porque a feira vende alimentos. Bem, as barracas estão respeitando 2 funcionários no máximo por cada barraca. Agora as pessoas têm que fazer a sua parte, porque é só manter 1,5 m de distância. Mas a gente observa também que tem muitos idosos passeando, sem comprar nada, só olhando o dia, e isto não é bom, porque os idosos estão no grupo de risco. Claro que cada um sabe o que faz da sua vida, mas a gente está no momento de pensar em todos. Mas, como eu disse, que cada um sabe da sua vida, cada um que assuma a sua responsabilidade. Não vou ficar aqui no programa falando quem está certo e está errado, porque todos já sabem as medidas que tem que tomar. Mas a gente observa pessoas à toa, passeando, circulando, sem nada para fazer. E, na maioria, 90% dessas pessoas que estão à toa são idosos que vêm passear na feira. Mas as barracas estão respeitando, no geral as pessoas estão respeitando, aí vai da consciência de cada um. Vamos seguir aqui e falar de um outro assunto também muito importante, que é a higiene e a limpeza. A concessionária Águas do Imperador fez a desinfecção de ruas em Petrópolis, está fazendo ainda hoje, vai fazer amanhã, para minimizar a propagação do novo coronavírus, Covid-19, e em apoio à Prefeitura de Petrópolis, a Águas do Imperador iniciou no último domingo, dia 29, a desinfecção de ruas e áreas externas de hospitais da cidade.
foram desinfetados os pátios e calçados do Hospital Santa Teresa, do Hospital Municipal Nelson de Saerp e áreas comuns, como o Centro Municipal de Ortopedia, o DIP, que é o Departamento de Doenças Infecto-Parasitárias, e as ruas Paulo Barbosa, Souza Franco, Paulino Afonso, Monte Caseiros, Praça Oswaldo Cruz, 7 de Abril e Roberto da Silveira. A desinfecção das vias públicas é feita com hipoclorito de cálcio diluído a 0,5%, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde para desinfecção de grandes superfícies. De acordo com a programação feita pela Secretaria de Saúde, ontem, segunda-feira, às 9 da noite, as equipes da Águas do Imperador fizeram a desinfecção no Itamaraty, incluindo o terminal rodoviário, Praça de Cascatinha, Nova Cascatinha, Cubacinha, Bela Vista e Boa Vista. E no dia 31 de março, que é hoje, terça-feira, às 9 da noite, será a vez da Praça do Skate Floresta Provisória, Estrada da Saudade, Florido, Félix, Ventura e Fragoso. E para o dia 1º de abril, amanhã, também às 9 da noite, estão programados os bairros Independência, Ciméria, São Sebastião, Alto da Serra, Sargento Boening, Canto do Cemitério e Meio da Serra. E também serão desinfetadas a sede da Águas do Imperador, a escadaria que dá acesso à Rua Tereza, parte da Rua Doutor Saerp, em frente à Defesa Civil, a estação Mosela, as estações de tratamento de esgoto do Palatinato, Quitandinha, ao Piabanha, que serão unidades mais centrais. A Água do Imperador fará semanalmente a desinfecção da sede da Águas do Imperador e outras unidades de tratamento de água e esgoto. Então é um trabalho para ajudar a Prefeitura e, claro, proporcionando aí uma sensação de segurança em termos de limpeza a toda a população. E ainda falando sobre o assunto, coronavírus, que não tem como fugir, o governador Wilson Witzel se reuniu com prefeitos e pediu uma ação coordenada. Na pauta, a distribuição de equipamentos de saúde e cestas básicas. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, esteve reunido ontem, dia 30, por videoconferência com prefeitos do Norte e Nordeste Fluminense e em seguida com os das regiões Serrana e da Costa do Sol, em uma ação coordenada para enfrentar o impacto das medidas restritivas de combate ao novo coronavírus. O governador também lembrou aos prefeitos que o ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou a possibilidade de antecipar 7 bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro, antecipando a receita com a outorga da SEDAI. Durante as conferências, os prefeitos apresentaram as ações que estão sendo tomadas para ampliar leitos nos municípios. O governador pediu que organizasse as demandas por equipamentos de proteção individual, kits de testagem e respiradores. O Witzel também falou da distribuição de cestas básicas para a população mais vulnerável economicamente, que começa a ser feita esta semana na capital, na Baixada Fluminense, São Gonçalo e Itaboraí, mas deve ser posteriormente estendida a outros municípios. Falando em saúde, claro, Laboratórios BAF. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. E terça-feira aqui no programa original é dia do Vet Explica e o papo de hoje é muito interessante. Eu vou conversar aqui com a médica veterinária, a doutora Natália Correia, e vamos falar de um assunto que com certeza interessa a todos que têm bichinho e principalmente quem pretende ter, que são os fofinhos, os deliciosos filhotes. Porque, na verdade, os filhotes, eles precisam de uma atenção especial porque são os nossos bebês, não é isso, doutora? Bom dia, Beth, tudo bem? Um prazer estar aqui com você hoje. Doutora, quando a gente fala em filhote, a gente só pensa naquela bolinha peluda, seja de gato, de cachorro ou qualquer outro animal, aquele ser gostosinho, pode não ser peludo, que tem animais que não têm pelo, enfim. Mas é sempre um bebezinho. Então, sim, como qualquer bebê, ele também precisa de um tratamento especial. Beth. É uma coisa que a gente precisa levar em consideração na hora de pensar em adotar um pet, adquirir um pet de um modo geral, um cãozinho, um gatinho, um silvestre, é levar em consideração os cuidados que você precisa ter com esse animalzinho, né? Porque ele é um bebezinho, né? Muitas vezes a pessoa chega, pega o
cachorrinho ou gatinho, o filhotinho, entrega para o filho, para a criança brincar. E não é assim. Seria como você pegar um bebezinho e dar para uma outra criança brincar. Com certeza, Beth, exatamente do jeito que você está falando. A gente precisa ter um cuidado porque esses filhotinhos, eles são extremamente frágeis, igual um bebê recém-nascido. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar cair no chão, né? Pode quebrar a patinha. Tem que tomar cuidado para não pisar, às vezes, que o filhotinho gosta de andar assim, perto dos nossos pés, e a gente acaba tendo muito acidente doméstico, né? Cair da escada ou cair do sofá, da cama. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E os cuidados com a vacina? Como funciona? Muito importante, né? Você tocou um ponto super importante, fundamental, é a vacinação do pet, né? Logo após os 45 dias, o pet ele recebe a primeira vacina. Essa vacina, tanto para cão quanto para gato, ela tem reforços, né, com intervalos de 21 dias e no ano seguinte esse reforço é sempre anual, né, ao longo da vida do paciente. Então, não adianta você vacinar o seu pet só quando ele é filhotinho. Isso é muito importante, as pessoas não sabem dessa informação. O reforço é anual e é por toda a vida do seu pet. E além da vacina, tem a questão também, gente, da alimentação. Você não pode pegar a ração que você já dá para o seu cão, para o seu gato adulto, ou dependendo de qual for o bicho, alimentação adulto, porque o filhote ele precisa de um outro tipo de alimentação. Sim, no primeiro ano de vida, o filhote ele precisa da ração específica para filhote. Por quê? Tem nutrientes específicos para essa faixa etária da vida, né? Ele gasta muita energia, ele precisa de nutrientes específicos para o desenvolvimento do seu crescimento. Né? Então, para a gente ter um filhote saudável, a gente precisa respeitar, né, essas determinações de consumo de ração, de boa qualidade, o quanto esse animal precisa consumir ao longo do dia, né, para ele poder crescer saudável. E a questão também da vacina. Como a gente leva o filho ao pediatra, a gente falou da vacina, mas da visita de rotina ao pediatra. Então, ele recebeu a vacina, mas aí é igual o bebezinho, recebeu a vacina, mas tem aquela rotina de visitar o pediatra, no caso do bebezinho, do ser humano, e do cachorro, ou do gato, outro bicho, também tem que ter a rotina ou não, levou uma vez e acabou. Tem que ter uma rotina, sim. No primeiro ano de vida acaba sendo mais intensificado por causa dessas vacinas, né? Então, a cada 21 dias, né, você tem esse encontro com o seu veterinário para tirar dúvidas, né? Para contar como que está sendo essa rotina com o seu pet. Mas, assim, depois que passar esse primeiro ano de protocolo vacinal, a gente precisa manter essa visita ao veterinário. A gente não pode levar o pet no veterinário somente quando ele está doente. Justamente a gente precisa manter essas visitas regulares para não deixar o nosso pet adoecer. Né, fazer exames regulares, né, um exame de sangue completo, pelo menos, né, de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano, é muito importante porque assim a gente consegue prevenir inúmeras doenças junto com esse acompanhamento da vacinação, da alimentação. Agora, uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm. O filhote, ele troca a dentição ou não? Ele tem aquele dentinho para o resto da vida? Ele troca a dentição, sim, né? Essa troca ela acontece nos primeiros 6 meses de vida. Ele troca os dentinhos de leite. Muitas vezes a gente não percebe essa troca. O animal acaba ingerindo esse dente e a gente não percebe, né? Mas o dentinho é trocado, sim. Por isso também que a gente usa a ração específica para filhotes, porque a gente precisa respeitar essa limitação do dentinho, né? Não adianta a gente dar uma ração muito grande, uma ração muito dura de adulto para um filhotinho que está ainda nesse período de desenvolvimento desses dentinhos. E aproveitando também para falar sobre a limpeza dos dentes, né? A gente precisa, assim como, né, os humanos, né, escovam os dentinhos, as crianças escovam os dentinhos, os pets também precisam ter essa manutenção, né, essa higiene, né, pelo menos uma vez ao dia, né, seria interessante a gente fazer a escovação do dentinho dos nossos pets. Existem produtos já específicos, tem que ser um creme dental específico para pet, com certeza. Não vai saber fazer o bochecho, os animaizinhos ainda não aprenderam. Mas existem produtos específicos e com isso a gente previne o acúmulo de placa bacteriana, né? A placa bacteriana ela consome a raiz do dente e aí esse dente fica enfraquecido, ele amolece e a gente acaba às vezes tendo que extrair esse dente. Isso para o animal é sempre prejudicial, né? Porque ele precisa dos dentinhos para mastigação. Então, com esse cuidado, a gente previne isso. Agora, sim, a parte que chama mais atenção nos filhotes, além da fofura, é o comportamento. Eles destroem tudo. Isso é normal ou é sinal de que ele está estressado? Então,
pode ser só um sinal de agitação, né, de brincadeira, de excesso de energia, mas também pode ser um sinal de estresse, né? Hoje em dia a gente sabe que os tutores, né, estão com o dia a dia cada vez mais corrido. Às vezes o tutor adquire um animalzinho e ele não imagina a atenção que esse animal precisa, né? Então é importante a gente sempre manter uma rotina do lazer desse paciente, né? Sempre ter uma horinha para brincar. A gente sabe que todo mundo trabalha, tem uma vida super corrida, mas nós podemos fazer enriquecimento ambiental, né? Comprar vários brinquedos. A gente sabe que às vezes o pet fica o dia todo sozinho, mas o que esse pet vai ficar fazendo sozinho o dia todo, né? Então é legal a gente comprar brinquedinhos específicos. Tem brinquedinho que você coloca a raçãozinha, o pet vai brincando e a raçãozinha vai caindo e ele vai se distraindo. E com isso ele vai gastando energia e vai ficando mais calmo até o tutor chegar para poder brincar com ele. Então, no geral, os filhotes, eles, além de trazer alegria, eles são saudáveis. Se não tiver nada diferente, pelo que você falou, aí é só alegria mesmo, né? É só alegria mesmo, tá bom? Se você puder, adquira um pet, ele traz muito amor para a nossa vida, né? Existem vários tratamentos até com crianças, com patologias específicas, né? Companhia também para idosos. O pet ele veio para mudar realmente a nossa vida, sempre para acrescentar coisas muito boas, vale muito a pena. Então, passando por essa fase de fofuras e travessuras, vale muito a pena. Vale muito a pena. O primeiro aninho dá um pouquinho de trabalho, né? Você está conhecendo o seu pet, ele está conhecendo você está se adaptando a ele está se adaptando à sua casa, ao seu ambiente, à sua rotina. E aí vai dar tudo certo. Só ter um pouquinho de paciência. Qualquer dúvida, sempre procurar o seu médico veterinário, né? Nós estamos sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. Doutora, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que as pessoas amaram, porque quando a pessoa decide adotar um bichinho ou comprar, enfim, ele tem sempre essa dúvida em relação, poxa, um filhote aí, será que dá muito trabalho? Será que isso, será aquilo? Eu acho que foi bem esclarecido, mas se você tiver alguma dúvida também pode deixar aqui nos comentários, que aí numa próxima oportunidade a gente passa para a doutora Natália ou para outro médico veterinário aqui da equipe da Unvet. Vamos conferir um pouquinho mais sobre o Hospital Unvet Patas e Pelos. Unvet Patas e Pelos, Hospital Veterinário. Ampla estrutura aberta 24 horas por dia. Equipe totalmente preparada para atender você e seu animalzinho. Clínica geral, cirurgia, internação, especialidade em oncologia, ortopedia, dermatologia e muito mais. Raio-X digital, laboratório próprio e ultrassonografia. Tudo isso com uma condição especial que cabe no seu bolso. Um novo conceito em medicina veterinária. Precisando de cuidado para o seu pet? Vem para o Vet. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui para dizer para vocês não perderem toda quarta-feira no programa original da Beth de Oliveira o nosso quadro Dicas da Semana com a Tia Sol Pediatra. Não esqueçam, tá bom? Um beijo, até! Vamos falar de um assunto importantíssimo, que é o comércio aqui na cidade de Petrópolis. E o sindicato, o Sicomércio, está atuando para minimizar os impactos da pandemia do Covid-19 no comércio. O decreto estadual que determina o isolamento social foi prorrogado e o sindicato espera que todos sejam sensíveis ao momento e apoiem ações que garantam os empregos. Desde que a pandemia do Covid-19 começou, a preocupação com a economia vem crescendo na mesma proporção que o número de casos confirmados e suspeitos da doença. Para evitar o colapso dos sistemas de saúde, autoridades governamentais defendem que o isolamento social é a chave. Com os estabelecimentos comerciais de Petrópolis fechados há mais de uma semana, o Sicomércio, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, vem tentando soluções para diminuir o impacto na economia da cidade. Entre as ações está a abertura de diálogo entre locadores e locatários de imóveis comerciais. O objetivo do sindicato é abrir um canal de negociação para que os empresários se ajudem mutuamente. A carta elaborada pelo Sicomércio orienta os empresários a conversarem com os locadores e encontrarem o melhor caminho para todos. O sindicato não pode obrigar que os aluguéis ou qualquer outra taxa deixem de ser pagos. O objetivo do documento é nortear caminhos que podem ser seguidos desde que haja entendimento dos envolvidos. Além destas recomendações, o Sicomércio vem solicitando junto aos governos federal, estadual e municipal uma série de ações para auxiliar os empresários do comércio na cidade.
Entre outras ações estão acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Petrópolis para a concessão de férias coletivas, pedido ao governo federal de postergação da cobrança do Simples Nacional, que é o imposto, pedido ao governo municipal de suspensão do ISS e do IPTU de imóveis comerciais, postergação dos prazos para entrega de declarações relativas aos tributos municipais, entre outras medidas. Bem, o presidente do sindicato, que é o Marcelo Fiorini, disse o seguinte, abre aspas, neste momento é fundamental o alinhamento de governos, sindicatos, associações, lojistas e locadores em busca de caminhos que diminuam o impacto e as consequências desta crise econômica e, sobretudo, humanitária. Vamos falar agora de proteção aos profissionais de saúde. A rede de saúde em Petrópolis continua distribuindo equipamentos de proteção individual e materiais de limpeza. Equipamentos de proteção individual para médicos e enfermeiros, como máscaras, sanfonadas e luvas não cirúrgicas e materiais de limpeza e higiene pessoal, continuam sendo distribuídos para o Hospital Cid Carneiro e as unidades de pronto atendimento, as UPAs, do município. Parte dos materiais recebidos na semana passada no Hospital Cid Carneiro já foram entregues para os profissionais que estão na linha de frente de combate ao coronavírus em Petrópolis e para os funcionários das unidades da rede de saúde da cidade. E ontem, aqui no programa original, nós conversamos com o comandante da Guarda Civil Municipal, Jefferson Calomene, e falamos sobre as manifestações, porque os órgãos de segurança atuaram para impedir manifestações não autorizadas. Os órgãos de segurança atuaram durante toda esta segunda-feira para garantir que não fossem realizadas manifestações vetadas pela Justiça. A Polícia Militar e Guarda Civil mantiveram agentes e viaturas pela manhã e no meio da tarde em diversos pontos do centro, como a Praça da Liberdade, Barão do Amazonas, Praça 14 Bis, Praça da Confluência, Barão do Rio Branco, 13 de Maio, Praça Princesa Isabel, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara, além de um reforço no efetivo que está atuando no controle sanitário nos pórticos do Bing e do Quitandinha. Só a Guarda mobilizou 30 agentes ao longo do dia. 2 carreatas foram convocadas para esta segunda-feira contra as medidas adotadas em Petrópolis e diversos municípios do Brasil para evitar aglomerações, entre elas o fechamento do comércio e antecipação das férias escolares. Então, estas 2 carreatas, nós já falamos ontem, só para quem não assistiu ontem, elas foram coibidas, elas não aconteceram e as medidas de prevenção ao Covid-19 continuam aqui na cidade. Continuamos aqui na feira da Rua Souza Franco, como eu disse. As barracas estão mantendo o que foi estipulado, 2 pessoas no atendimento, mas infelizmente tem muita gente que ainda não tem consciência, não tem só pessoas comprando, tem pessoas passeando à toa, paradas, enfim, então aí vai da conscientização de cada um, do respeito à vida de cada um. Vamos conferir agora a Clínica Doutor Formen. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Doutor Formen, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Doutor Formen, médico para homens. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. E a Prefeitura de Petrópolis confirmou mais 2 casos positivos de coronavírus nesta segunda-feira. Essa confirmação chegou para a gente ontem, no final da tarde. Então, quando esse programa for ao ar, já provavelmente esse número tenha mudado ou não. Vamos atualizando nas redes sociais e amanhã aqui no programa original. Bem, confirmações chegaram na tarde de ontem, segunda-feira. Ao todo, 6 pacientes testaram positivo para a Covid-19. Mas 2 resultados positivos de coronavírus foram recebidos na tarde desta segunda-feira pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Petrópolis. Os 2 pacientes são do sexo masculino e moradores da cidade. Um deles voltou recentemente de uma viagem a Londres, na Inglaterra, e chegou a ser internado no Hospital Samaritano, unidade privada na cidade do Rio de Janeiro. O paciente teve alta médica na tarde desta segunda-feira e já se encontra em isolamento domiciliar. O outro paciente também mantém isolamento domiciliar. E agora vamos para um resumo do Covid-19 aqui no Brasil. A gente sabe que isso é um resumo oficial. O número de casos pode ser bem maior porque não tem testes para todo mundo.
Mas vamos aos números oficiais. O número de mortes em razão do novo coronavírus, o Covid-19, do Brasil subiu de 136 para 159 entre domingo e ontem, segunda-feira, um aumento de 16%. Já os casos confirmados saíram de 4.256 para 4.579. O resultado de novas 323 pessoas infectadas marcou um incremento de 7% em relação ao domingo. O número foi o menor desempenho nos últimos 5 dias, quando o número de novas pessoas infectadas, por exemplo, passou de 500 na última sexta-feira. Em entrevistas coletivas durante a semana, a equipe do Ministério da Saúde afirmou que era esperado um crescimento diário de até 33%. Os estados com mais casos foram São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais. O índice de letalidade atingiu 3,5% com o balanço desta segunda-feira, acima do verificado no balanço de domingo, quando ficou na casa de 3,2%. Para você que está acompanhando o programa original até agora, antes de encerrar, eu só quero fazer uma observação. Tem muitas pessoas circulando na Rua Paulo Barbosa, nem todo mundo está fazendo nada, tem muita gente passeando, como eu já falei durante o programa. Tem muitos idosos, infelizmente, à toa. São pessoas que deveriam estar em casa, protegidas, porque a gente sabe o quanto o vírus é letal, principalmente para essa faixa etária. Então, por exemplo, 2 idosos passeando, para comprar o quê? Ah, mas Beth, de repente eles não têm um familiar, não têm um vizinho, ninguém pode ajudar, então sai um, precisam sair os 2 de uma vez, sai aquele que está numa situação melhor de saúde, numa condição melhor de saúde. E o que a gente pode perceber aqui também, além das pessoas não se cuidarem, não respeitarem as medidas de manter o distanciamento, também aqui em frente tem um restaurante popular, as pessoas acabam se aglomerando, vocês podem conferir aí nas imagens. Então não adianta, por mais que a Organização Mundial da Saúde peça, por mais que o ministro da Saúde peça, o governador, o prefeito, se cada um não tiver a sua consciência, não vai adiantar de nada. Essa Rua Paulo Barbosa está muito movimentada, toda a região aqui nem parece que existe medida de prevenção ao coronavírus. Bem, vocês podem acompanhar as imagens e vão entender o que eu estou falando. E o programa original desta terça-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. Vende Patas e Pelos Hospital Veterinário. Ampla estrutura aberta 24 horas por dia. Equipe totalmente preparada para atender você e seu animalzinho. Clínica geral, cirurgia, internação, especialidade em oncologia, ortopedia, dermatologia e muito mais. Raio-X digital, laboratório próprio e ultrassonografia. Tudo isso com uma condição especial que cabe no seu bolso. Um novo conceito em medicina veterinária. Precisando de cuidado para o seu pet? Vem para um VET. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Forman, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. TVC 16. Aqui você se vê.